Então, comportamento do consumidor, o que que é? E a análise fala para a gente que é o seguinte, é o que nos forma, os nossos instintos, as nossas crenças, a nossa propensão genética. E a análise fala que é tudo isso daí, é um ambiente natural, tudo que a gente foi condicionado ao longo do tempo, é, onde nós crescemos, vivemos, etc. Tudo isso vai formando o nosso comportamento, inclusive comportamento enquanto consumidor. Aí Churchill Peter, ele fala o seguinte, então dentro do comportamento consumidor, que existe os pensamentos, os sentimentos, as ações, né? É, é, e como que tudo isso influencia, como ele muda, como ele decide. Então, é aqui que a gente tem que centrar o que? O processo de compra. Bom, então, já que eu tenho forças que modelam isso, forças que influenciam esse processo de compra, ou melhor dizendo, que influenciam esse comportamento, e esse comportamento, por sua vez, gerará uma atitude, uma ação. Então, como que isso acontece no ponto de vista mercadológico, comercial? O que acontece? E aí, os autores definiram, né, uma régua, vamos dizer assim. Então, são 5 etapas básicas, padrões, tá? Então, ele fala o seguinte, olha, em primeiro lugar, vai ter que ter o reconhecimento da necessidade. Então, eu preciso entender que eu preciso daquele produto. E muitas vezes eu estou longe de ter esse posicionamento. Eu preciso de tal produto. Ou você fala assim: eu preciso fazer um curso de gestão hospitalar. Olha, agora tu está passando para a disciplina de marketing. Nossa, eu preciso me aprofundar mais em marketing. Mas até você chegar nesse eu preciso, tem um espaço, tem um tempo. E como que as empresas então faz com que esse tempo às vezes diminua? Faz com que eu cutuque essa ferida do talvez eu preciso para eu preciso. E aí a segunda etapa do consumidor é ele vai buscar informações, porque dificilmente a gente compra alguma coisa, ainda mais se tem valor agregado, se o ticket é um pouquinho mais alto, eu não compro assim no impulso. É algo mais pensado, mais estruturado, não é verdade? Então eu vou buscar informações. E a partir dessas informações eu vou descobrir que talvez não tenha só um fornecedor. E eu vou começar a comparar a alternativa. Lembra que eu estava falando que você não pode vender só para uma pessoa, mas para um grupo? Pois é, nesse momento vai vir a pessoa dizendo assim: ah, não, eu conheço tal curso, faz lá, faz aqui, faz assado. E aí você, vendedor, se você não preparou o seu prospecto ali, seu potencial cliente para esse tipo de comparação, ele vai então ficar refém do dia a dia, das pessoas que a cercam para dar essas informações para ela. E aí sim, lá no final, nós temos a decisão de compra. Como quinto passo, os autores colocam a avaliação pós-compra. Mas é muito comum e cada vez mais eu sou adepto a essa nova metodologia de que a avaliação não é só pós-compra. Não é só pós-compra. Então vamos alterar aqui a caneta. Não é só pós-compra, mas ela acontece durante todas as etapas anteriores. Então, desde o momento, principalmente da busca de informação, eu estou formando a minha avaliação sobre aquele fornecedor, aquela empresa, aquele vendedor e assim por diante. No caso, aquele prestador, aquele profissional de saúde, não é? Bom, mas a gente vai ver, e eu vou passar aqui para frente que depois eu volto. Então aqui a gente tem o processo de compra do consumidor. Com a primeira etapa, que é reconhecimento da necessidade, lembra? Eu preciso. Busca de informações. Tá, eu preciso, mas eu não sei bem o que, que eu vou comprar. Ó, tem bastante opções. Vamos avaliar? Etapa 3, decisão de compra e avaliação pós-compra, não é? Vamos limpar isso aqui. Bom, então eu tenho todo o processo de compra do consumidor. Aí, o que, que vai acontecer? Se eu deixar esse consumidor, ah, Deus dará, como a gente fala no dia a dia, né? Solto por aí na pista, será que ele realmente vai chegar onde eu quero? Que é
Aliás, isso seria um processo de vendas? Isso não seria um processo de vendas, não seria nenhum processo, não é? Estou trabalhando com inteligência nenhuma aí. O cliente está solto, eventualmente ele compra de mim. Não tem profissionalização nenhuma nesse cenário que eu estou montando, não é? Então, o que eu estou mostrando para vocês, pessoal? Que o processo, vendas é um processo. Eu tenho etapas, eu tenho critérios. E seguindo esses critérios, eu consigo então explorar esses mercados, descobrir quem são os meus clientes, atender meus clientes e explorar esse mercado. Durante esse processo, 3 forças vão influenciar na decisão do cliente, sendo elas sociais, de marketing e situacionais. Agora a gente pode voltar, vou voltar aqui. Então, as forças sociais, o que é? É o seu meio. É onde você cresceu, é onde você vive, quais são as pessoas, é a tribo que você constitui. É o teu grupo. Não tem aquela galerinha que é adepto mais à marca. Então ele gosta de produtos que tenham marca, são reconhecidos. Aí tem aquela outra tribo que não se importa muito com marca. Tem aquela outra tribo que sim, usa mais preto. Então tons mais claros ou mais vivos de cor não agradam essas pessoas. Por exemplo, tem aquelas pessoas que se importam com a estética, tem aquelas pessoas que não se importam com a estética. E assim por diante, uma série de fatores que você pode pensar e atribuir ao seu cliente como uma influência social. Então, influência social ao longo do tempo, desde lá de nenezinho, né, para ser bem, para ilustrar bem aqui, é esse complexo de valores e comportamentos ao longo da vida desse sujeito que vão formando como ele faz parte dessa tribo, desse meio, como que ele é inserido nessa sociedade, tá? E isso vai moldando a forma como ele consome. Aqui, enquanto marketing, eu consigo influenciar? Até consigo, mas muito pouco, muito pouco. Por quê? Porque eu já não disse que essa é uma formação ao longo do tempo e construída em sociedade. Então eu preciso que isso também esteja dentro do meu composto. Caso contrário, eu não tenho influência alguma enquanto marketing, enquanto empresa. Na influência de marketing, aqui sim, aqui dentro dos 4 P's basicamente, que a gente já falou, né? Então, produto, preço, praça, promoção. Dentro desses fatores, eu consigo influenciar o processo de compra do meu consumidor. Eu posso trabalhar no preço para que ele fique mais atrativo, eu posso trabalhar no produto para que ele fique diferente do concorrente, posso trabalhar na praça entregando em menos tempo que meus concorrentes, e assim por diante. Posso ter uma promoção onde eu agrego outro serviço, outro produto, crio algum diferencial promocional. Então aqui sim, eu, empresa, marketing, consigo com bastante tranquilidade influenciar o meu consumidor. Vai ser suficiente? Não, porque lembra, são 3 situações. E qual é a última? São 3 influências, são 3 forças, não é? O que significa então? Que não é algo absoluto. Em algum momento, uma força vai puxar mais, e por mais que você tenha uma força de marketing, não será suficiente. Exemplo, então, da influência situacional. O que é isso? Ah, ambiente físico, social, é o tempo, é a natureza da tarefa, é muito difícil ou não comprar isso? Humor, emoções, condições momentâneas. Exemplo nessa que nós estamos vivendo, exemplo da Covid. Isso mudou muitas decisões, muitas decisões. E vamos imaginar lá um procedimento que não é só funcional, mas é um procedimento estético ou de forma absoluta estética. Será que essa pessoa que estava ali reservando, economizando, etc., para fazer esse procedimento estético? Eu não estou falando de uma pessoa de alto poder aquisitivo, uma pessoa com alta liquidez, etc., com patrimônio e tudo, que esse dinheiro não vai fazer falta. Não, estou falando de uma pessoa que se planejou para essa compra, passou exatamente por todo esse processo aqui.
buscou informação, eu posso, não posso e tal, e foi, e agora vai de fato fazer o procedimento. Veio uma crise dessa do Covid, que a gente não sabe exatamente em qual momento acaba e quais são as consequências, etc. Será que essa pessoa está determinada da mesma maneira que anteriormente? Então, influências situacionais, talvez, eu diria que ela tem, se fosse para colocar as três em 33% cada uma, né? Para ficar padrão, eu diria que isso, na verdade, a influência situacional ela tem um peso maior, se for para ponderar todas elas. Na prática, tá, pessoal, isso não é nada científico, eu vou dizer o que é prático mesmo, tudo bem? Então, o que é prático mesmo, eu diria o seguinte, que a influência situacional aqui vai estar mais ou menos com uns 40%, tá? Essa daqui entre uns 30%, tá? E mais uns 30%, mais ou menos. Ou ainda, essa daqui entre mais 40% e marketing, mais quantos? Mais 20%. Então, eu, enquanto marketing, consigo influenciar? Consigo. E nós conseguimos, sim, fazer bastante coisa em marketing para que esse consumidor avance. Agora, muito é construído aqui no social e demais aqui no situacional. Por isso que, poxa, professor, mas na tua observação prática é tão baixa a influência de marketing? É por isso que, se eu entender o que é influência social, e se eu entender o momento do meu comprador, aí isso aqui explode. Aí isso aqui, nossa, meu 80 ficou bem ruim. Aí isso aqui explode. Aí, tá? Aí explode. Por quê? Porque eu estou falando com o meu cliente no momento exato que aquilo está doendo. Ele precisa do meu produto. Ele precisa do meu serviço. Ou eu estou mostrando para ele, jogando na cara dele que ele precisa do meu produto, do meu serviço. Então, se a gente trabalhar de forma balanceada, tá aqui. Essa é a minha leitura, tá? Agora, se eu entender o que eu estou fazendo ali, se eu entender o momento, essa parte social do meu cliente e o momento de compra do meu cliente situacional, aí eu jogo as chances de eu fazer negócio com ele lá para cima. Para cima de 70% com toda certeza. Essa é a minha opinião prática, tá? De novo, repito, não é um modelo científico onde isso foi testado, tá joia?